Olá, alunos! Como vão vocês? Hoje nós vamos dar continuidade. A nossa aula é sobre direito à convivência familiar e comunitária. Nós já postamos alguns vídeos e hoje nós vamos trabalhar o acolhimento, os tipos de acolhimento que a criança pode ter, certo? Como havíamos comentado anteriormente, a preferência da legislação é para que a criança ou adolescente ela permaneça em seu vínculo biológico, em seu vínculo sanguíneo ao longo de sua vida. Mas nem sempre isso é possível, né? Infelizmente, às vezes, aquela família que é responsável pela criança, que detém o poder familiar, ela não consegue cumprir com essas obrigações. Então, ela age com negligência, ela abandona, age com maus tratos, violência, né? E, enfim, uma série de atrocidades que nós estamos acostumados a ouvir no dia a dia, nos noticiários, né? Na internet, enfim. E aí o legislador ele precisou pensar em alternativas para colocar essa criança em outras possibilidades de família, né, quando não é possível permanecer em sua família natural, como havíamos conversado anteriormente. Então, existem mecanismos no Estatuto da Criança e do Adolescente, pensados e planejados, para que esses mecanismos, esses procedimentos, eles sejam respeitados, caso não seja possível a criança permanecer em seu vínculo inicial, original, biológico. Eu falei a vocês que a preferência é encaminhar primeiramente para a família extensa, a família ampliada, para os parentes mais próximos ou as pessoas com as quais a criança já tem um vínculo de afinidade ou de afetividade. Por que isso? Porque é uma adaptação mais fácil, pelo próprio superior interesse da criança, que ela permaneça com os parentes e com a família mais próxima, porque vai ser uma transição, uma adaptação mais serena, mais suave, né? Mas nem sempre a família mais próxima, os tios, os primos, os parentes, enfim, padrinhos, tem interesse ou há essa possibilidade de encaminhamento para essa família ampliada. Quando não é possível, né, aí a criança vai ser encaminhada para a família substituta. Mas antes dela ser encaminhada para uma família substituta, é possível que ela participe de duas formas de acolhimento, que são o acolhimento institucional, o famoso abrigo, né? A gente evita usar essa palavra abrigo, mas é assim que ele é conhecido. É o famoso abrigo, a instituição que acolhe crianças, né, por um período, enquanto decide o destino dessa criança. E existe o acolhimento familiar. Então, vamos ver agora o que são esses acolhimentos, tá? É importante destacar que esses acolhimentos estão previstos no artigo 101 do ECA como medidas de proteção e são medidas provisórias. Dois princípios que a gente pode já de início destacar é que o acolhimento ele é provisório, é uma medida provisória, é uma medida excepcional. Provisório, como o próprio nome já diz, que ele deve ficar ali o mínimo, né, possível, o tempo mais breve, mais curto possível, né, para que o processo seja acelerado, seja agilizado, né, para o encaminhamento para essa família substituta. E aí a gente vai estudar as formas de encaminhamento para essa família substituta, que podem ser a guarda, a tutela e a adoção, que será gravado no próximo vídeo. Então, de início, a criança que foi, por exemplo, abandonada, que não tem parentes próximos, elas vão para um acolhimento, né? Que pode ser um acolhimento que a gente chama institucional, ou a segunda modalidade é o acolhimento familiar, tá? Nessas duas, ambas, seja o acolhimento institucional, seja o familiar, ambas são medidas de proteção previstas no ECA, no artigo 101, mas são revestidas de provisoriedade e excepcionalidade. Então, eles ficam lá o mínimo possível, tá? E excepcionais porque eles só vão para um abrigo, para um acolhimento, quando não tem a possibilidade de permanecer na família natural ou na família extensa. Então, é como se fosse uma transição, certo? Enquanto decide, os pais não quiseram, abandonaram, enquanto decide o que vai ser feito com ele. Então, esse percurso aqui, ele é um percurso provisório e um percurso excepcional, tá? E só é cabível com a previsão, quem faz todo esse acolhimento
Isso só é possível com a autorização da justiça, tá? Só o juiz pode determinar esse acolhimento. O conselho tutelar, por exemplo, não está dentre as suas atribuições, ele não tem capacidade para fazer esse acolhimento, a não ser numa situação emergencial por 24 horas e informando a autoridade judiciária no mesmo ato. Bom, como eu falei a vocês, muitas pessoas conhecem o acolhimento institucional como abrigo, né? Abrigo vem de abrigamento, de acolhimento, certo? É importante que vocês entendam, como eu falei para vocês, é uma medida provisória, é uma medida excepcional. Então, a cada 3 meses, a necessidade, por força da Lei 13.509 de 2017, ela alterou alguns prazos desse acolhimento para tornar o processo mais rápido, mais curto, mais célere, né, para prejudicar o mínimo possível, para que a criança, porque um abrigo, por melhor que seja um acolhimento, nunca é igual a um lar, né, a uma família. Então, ele exige, são 2 prazos importantes que vocês precisam saber, fiquem atentos. Um é que a cada 3 meses, tem que sair um relatório, o juiz recebe esse relatório é feito pela equipe multidisciplinar, que analisa a situação da criança, analisa se é possível essa criança retornar, se há possibilidade de retorno para os pais biológicos, por exemplo, se ela está ali somente por uma situação de depressão pós-parto e a mãe está se tratando, e há possibilidade de restabelecer esse vínculo, e o poder familiar foi somente suspenso, mas a mãe está bem e a criança já está tendo um retorno gradativo, um vínculo, já está retornando esse vínculo, então a possibilidade dela voltar a morar com a mãe ou com o pai, que quer que seja, né? A situação que gerou o afastamento está sendo cessada, está sendo minimizada, porque o problema está sendo resolvido, né? Então, isso tudo eles vão colocar nesse relatório. E a cada 3 meses, essa situação da criança vai sendo reavaliada, porque mudaram as circunstâncias e aí o juiz tem que analisar se é possível que essa criança já volte para a família natural ou se não há possibilidade de retorno para essa família natural e realmente vai precisar encaminhar para família substituta naquelas modalidades. Então, é importante vocês fiquem de olho nesse primeiro prazo, que a cada 3 meses o que é que tem que sair um relatório, e esse relatório é feito pela equipe da justiça, por assistentes sociais, psicólogos, enfim, pessoas que acompanham, que fazem parte desse grupo que dá suporte de acompanhamento a essas crianças e adolescentes que estão, entre aspas, abrigadas, para que a justiça tenha subsídio suficiente para decidir o encaminhamento, como é que vai ser feito. Outro prazo importante que vocês precisam saber é que é o prazo máximo de permanência no acolhimento. Professora, existe um prazo máximo que uma criança pode ficar dentro de um acolhimento, seja institucional, seja familiar? Sim, existe um prazo máximo, é de 18 meses. Esse prazo, inclusive, foi encolhido, ele era maior, foi reduzido para 18 meses, né? E também em 2017, por força dessa lei que eu acabei de mencionar, e esse é o período máximo que a criança pode legalmente ficar acolhida. Nesses 18 meses, a equipe multidisciplinar e o juiz, né, eles vão fazer todo o monitoramento, o acompanhamento da situação dessa criança para determinar se ela vai voltar para a família natural ou se ela vai para uma família substituta, se ela vai para adoção, se ela vai para guarda, se ela vai para tutela. Então, ela só não pode ficar nesse caminho aí intermediário que eu falei, que são os acolhimentos, acolhimento familiar institucional, porque são medidas provisórias, como eu falei a vocês, medida excepcional. Então, tem que decidir se ele volta para a família natural ou se ele vai para uma família substituta. E nesse intervalo aí, a criança só pode ficar 18 meses. Professor, existe exceção a esse prazo? Sim. Excepcionalmente, a criança ou adolescente podem permanecer mais que 18 meses. E aí a lei, o artigo, ele determina que só se comprovada uma necessidade que atenda ao superior interesse dessa criança ou do adolescente e que isso seja fundamentado pelo juiz. Professora, um exemplo de uma situação dessa? Quando a criança não tem para onde ir, por exemplo. Então, digamos que seja um adolescente de difícil colocação, o garoto já tem 14, 15 anos, ele foi acolhido institucionalmente, não tinha possibilidade de os pais morreram, não queriam, não tinha família extensa, né? E ele foi para o abrigo, ele foi para o acolhimento.
Mas chegando lá, e essa equipe analisou, fez os relatórios direitinho, e passados 18 meses, não havia possibilidade de colocação em família substituta, não há possibilidade de guarda, de tutela, de adoção, enfim. Vai fazer o que com esse adolescente, né? Não tem como fechar os 18 meses e dizer, olha, agora acabou, ele não pode mais ficar aqui. Então, se houver uma situação que atenda ao superior interesse da criança, sabe que isso é um princípio que a gente já estudou lá no comecinho do semestre, né? E que por força maior ele não tenha realmente para onde ir, esse prazo pode excepcionalmente ser prorrogado, desde que fundamentado pelo juiz, tá certo? Bom, é interessante que lembrar, mais uma vez, que a situação financeira dos pais não seja uma destituição de poder familiar, né? Porque se o juiz fosse tirar de cada pai e mãe pobre do Brasil os filhos que não têm condição de, porque há escassez de recursos materiais, de dinheiro, de situação, passando fome, né? Não ia nem ter onde colocar essas crianças, esses adolescentes, né? Ia ser um problema nacional. Então, o ECA ele prevê, né, situações de destituição do poder familiar, mas não por escassez de recursos financeiros, de recursos materiais. Isso não enseja destituição de poder familiar, enseja você inscrever, tomar qualquer providência, inscrever em programas de proteção, de apoio, de promoção, né? Existem outras medidas de proteção as quais podem ser determinadas para ajudar essa família nesses programas, por exemplo do Bolsa Família, né? Então, por aí. Bom, pessoal, então a gente falou aqui sobre preferências, ordem, escala de encaminhamentos dessa criança, só para ver se ficou organizado na cabeça de vocês. Primeiramente, a prioridade é manter ou reintegrar na família natural. Tá na família natural, só tira se for necessário. Mas realmente o pai está bebendo muito, ou a mãe está com depressão pós-parto, está representando uma situação de risco, a criança permanecer ali, houve uma situação específica de violência, mas que não dá para permanecer a criança ali, ela vai para uma família extensa, né, para os parentes ou pessoas próximas, né, que possam ser provisoriamente até alocados ali, sob a forma de guarda ou de tutela, né, e preferencialmente para aqueles parentes que tenham um vínculo de afinidade ou de afetividade com essa criança, os padrinhos, certo? Claro que isso é preferível a colocar a criança no abrigo, mas quando não houver a família natural e a família extensa, a criança vai ser colocada num desses programas que eu falei para vocês, que são provisórios e excepcionais. Acolhimento institucional e acolhimento familiar. Eu vou explicar já os detalhes de cada um, certo? E nesses acolhimentos, eles ficam sob a forma de guarda. A gente vai ter uma aula já específica separando e diferenciando cada um desses institutos, tá? Quando, então, eles ficam provisoriamente nesse abrigo, nesse acolhimento familiar ou institucional, sob a forma de guarda, então, o diretor do abrigo, do acolhimento, é o guardião dessas crianças, enquanto decide, como eu falei a vocês, naqueles 18 meses, né, e saindo a cada 3 meses um relatório, decide naquele período se a criança vai voltar para a família natural ou se vai para uma família substituta, por exemplo, da adoção, certo? Preferencialmente, lembrando que se houver situações de adoção, preferencialmente para uma família nacional, né, brasileira, até para facilitar a adaptação à língua, ao clima, aos hábitos, à cultura, né? Mas se não for possível, às vezes a criança só encontrou uma família estrangeira que tinha interesse, é a última das medidas nessa ordem de preferência, como eu falei para vocês: família natural, família extensa, acolhimento, né, transitório, vai para uma família substituta e preferencialmente nacional e por fim estrangeira, certo? Professora, e entre um acolhimento familiar e um acolhimento institucional nessa fase intermediária, nessa fase de transição desses 18 meses, o artigo 50, parágrafo 11, né, ele diz que sempre que possível e recomendável é para se colocar sob a guarda
dentro de uma família cadastrada num programa de acolhimento familiar. Então, entre o acolhimento familiar e institucional, o próprio ECA recomenda que seja numa família cadastrada. Por quê? Porque é muito mais acolhedor a sensação de ambiência de um lar dentro de uma família cadastrada que possa ficar provisoriamente com essa criança. Ela é mais fácil de adaptar nesse momento de transição, nesses 18 meses, do que dentro de um abrigo com várias crianças, né? Bom, só algumas observações. Falei para vocês que o dirigente da entidade, diretor do abrigo, por exemplo, ele tem a natureza jurídica, o título que ele vai ter, né, em relação a essas crianças é de guardião. Então, ele vai ter a guarda de todas essas crianças, ele representa essas crianças enquanto elas estiverem naquele estabelecimento, certo? E, como eu falei para vocês, a cada 3 meses vai sair um relatório por essa equipe multidisciplinar. Essas entidades que fazem acolhimento, né, ou seja familiar, seja institucional, as instituições esses abrigos, eles recebem recursos públicos, né? E eles se cadastram no Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente, eles precisam ter uma documentação e eles precisam preencher alguns requisitos e respeitar alguns princípios, algumas exigências e manter a finalidade deles. Se houver descumprimento disso, eles perdem essa condição, né? E há uma apuração da responsabilidade de forma administrativa, civil e criminal. Vocês imaginem a responsabilidade que é ficar com essas crianças ali dentro, né? Ser diretor de um abrigo, ser diretor de um acolhimento, ser guardião desses jovens, dessas crianças e adolescentes, enquanto o destino jurídico, né, se define o que é que vai ser feito com essas crianças. Então, é todo um cuidado que vai ter que ter com essa criança. Ele não está em privação de liberdade, ele não está preso, ele vai estudar, ele vai conviver com as pessoas, conviver com a comunidade. Vocês vão ver que vamos falar já os princípios que norteiam esse acolhimento, tá? E lembrando que quando houver criança de 0 até 3 aninhos, né, pela própria especificidade da idade, se houver crianças nesse acolhimento, e normalmente tem, os educadores que vão cuidar dessas crianças, os que vão acompanhar essas crianças, eles precisam ter um quadro mais estável, ter um quadro mais treinado, né, do ponto de vista qualitativo, em relação às rotinas dessa criança, em relação às necessidades básicas, para que seja respeitada essa peculiaridade, essa especificidade que a própria condição, a própria idade, a fragilidade requer, né? Outra situação interessante, né? A gente vai falar depois disso de novo lá em relação à adoção, por exemplo, que quando envolve um adolescente, ou seja, a partir dos 12 anos de idade, né? É necessário que ele acompanhe, que ele dê o consentimento, que esse consentimento seja colhido em audiência, porque uma criança de 5, 6, 7 anos, ela não tem discernimento para decidir o que ela quer, né, em relação à colocação numa família substituta. Mas um adolescente é necessário que ele consinta, que ele concorde, que ele participe, que ele seja ouvido em audiência. Então, há uma exigência legal aí em relação a partir dos 12 anos, que ele seja ouvido e o seu depoimento consentimento seja colhido em audiência, certo? E, logicamente, na hora que o juiz for apreciar o pedido, as relações de parentesco, os vínculos de afinidade ou afetividade são sempre considerados a fim de minimizar, de reduzir os impactos, né, as consequências decorrentes da medida, essa adaptação, esse novo mundo que ele vai vivenciar, certo? Antes de fechar aí com essa reflexão, eu só gostaria de lembrar 2 situações, só para a gente fechar aqui direitinho. A gente falou do acolhimento familiar e do acolhimento institucional. As duas formas de acolhimento, elas são provisórias, a gente falou, são medidas de proteção. Uma está no artigo 101 do ECA, inciso 7, e a outra está no artigo 101, inciso 8. Ambas são utilizadas de forma provisória excepcionais como transição dessa criança ou desse adolescente da família natural, que ela está sendo retirada, por exemplo, para uma família substituta. Então, eles ficam ali.
O acolhimento institucional é feito num espaço, numa instituição, com mais crianças, adolescentes, dando preferência aos grupos de irmãos, que eles sejam colocados juntos, que eles sejam sejam em pequenos grupos, que os educadores sejam estáveis, que não fique fazendo a transição de um local para o outro. Esses princípios estão no artigo 92 do ECA, eu preciso que vocês deem uma olhadinha, tá? Então, há uma supervisão direcional ao diretor do abrigo, que é quem é responsável, é o guardião de todos eles. Professor, e a diferença para o acolhimento familiar? O acolhimento familiar é uma família que se cadastra, tá? Num programa de acolhimento para receber essa criança, esse adolescente, ou às vezes até grupos de irmãos, 2, 3 juntos, recebem um subsídio do governo, recebem um auxílio, uma ajuda para cuidar dessa criança ou desse adolescente, enquanto também está sendo definida a vida dele. Ela não pode se apegar, ela tem que ter toda uma preparação, ela passa por uma entrevista, por um treinamento, uma capacitação para isso, e ela não pode estar cadastrada, né, para adotar, ela não pode estar na fila de adoção, porque senão seria muito complicado ela estar num programa de adoção, estar habilitada para adoção, e ao mesmo tempo ser guardiã dessa criança ou de outras crianças, porque há um interesse por trás disso. Então, esse cadastramento tem que ser muito bem monitorado, muito bem acompanhado. Essas famílias são selecionadas previamente, são cadastradas, são treinadas, são monitoradas para ficar com essa criança ou esse adolescente somente naquele período que, ao invés dela estar num abrigo, ela estaria na casa dessa família. Então, por isso que chama acolhimento familiar. É melhor que o institucional? Sim. Levando-se em conta o clima familiar que a criança ou adolescente vão experimentar nesse período de transição, sim, mas há, por outro lado, uma preocupação em relação ao apego, em relação a essa criança, essa adolescente. A relação tem que ser muito clara entre eles, né? Eles não vão ficar com essa criança, eles não vão ficar com esse adolescente, é só um período transitório, e isso tem que ser muito claro na cabeça de quem está acolhendo, da família, como também daquela criança e daquele adolescente. Então, há essas duas formas de colocação transitória, né, tanto no acolhimento familiar como no acolhimento institucional. Ambas estão previstas no artigo 101 do ECA como formas, como eu falei, transitórias e excepcionais. Tá? Deem uma olhadinha depois no artigo 92, nos princípios que norteiam as medidas, tá, de acolhimento. E a gente deixa aqui uma reflexão final. Eu gosto muito dessa frase, né, que fala sobre o ambiente familiar afetivo e continente às necessidades da criança e do adolescente, né, que eles constituem a base do desenvolvimento saudável da criança. Imagine esse ciclo de vida dessa criança, desse adolescente. Então, a importância desse ambiente familiar, né, a imposição do limite, da autoridade, da realidade, essa projeção para o mundo em termos de direitos e deveres, né, também o cuidado, a afetividade, tudo isso são os pilares, né? Isso é tudo, são as nossas bases, é o nosso esteio, a família é o nosso esteio para o nosso desenvolvimento de habilidades necessárias e que vai gerar impacto a vida inteira para a gente. O que se faz lá na base, a gente fala até na primeira infância, porque são os 6 primeiros anos de vida, né? Pode deixar marcas para toda a nossa vida. Então, daí a gente está dando essa importância, essa ênfase ao direito à convivência familiar em razão dessa projeção e desse impacto, né, que pode ser tanto positivo quanto negativo na vida da criança. Então, uma família boa deixa marcas boas para a vida inteira. Uma família complicada, problemática, violenta, ausente, né, também pode deixar marcas para toda a vida. Então, fica aí a reflexão. E aí a gente vai preparar o próximo vídeo sobre eu já deixo aqui para vocês refletirem sobre a diferença entre guarda, tutela e adoção. Então, quando essas crianças e adolescentes saem do acolhimento, né, enquanto na verdade elas estão ali dentro, está sendo decidida a vida delas, como eu falei para vocês, se elas voltam para a família natural ou se elas vão para uma família substituta, e as 3 formas de colocação
em família substituta são guarda, tutela e adoção. Então, qual a diferença entre guarda, tutela e adoção à luz do ECA? Então, vamos agora refletir sobre isso. Daqui a pouco, vocês vão avaliar, analisar comigo essas diferenças. Obrigada pela atenção, um beijo a todos vocês.